Atos, que nós entendemos que Atos dos Apóstolos, na verdade, fala sobre os atos do Espírito Santo. Acho que nós estamos aprendendo sobre como a igreja vivia e como o avanço do Evangelho se deu através da ação do Espírito Santo de Deus e como ele chegou até nós hoje. Então, como eu escrevi no boletim, na pastoral de hoje, 4 lições apenas são importantes para nós entendermos em Atos. Atos, o livro de Atos, ele não está preocupado em tratar de doutrinas, por exemplo. Se você quiser estudar doutrinas em cima do livro de Atos, você vai ter séria dificuldade, porque ele não fala sobre isso. Mas os 4 ensinamentos mais importantes de Atos primeiro, é a ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo que é derramado no capítulo 2, conduz a igreja. Segundo, o avanço do Evangelho. Esse avanço acontece através da ação do Espírito movendo a igreja. Então, o Evangelho vai avançando e nada, nem ninguém é capaz de barrar o Evangelho, nem mesmo o grande Império Romano. Terceiro, pessoas são alcançadas pelo Evangelho e são transformadas. Hoje de manhã nós ouvimos a pregação do Claudinei, que narra o Evangelho chegando na vida do eunuco e transformando o eunuco em um discípulo de Jesus. E quarto, essas conversões geram igrejas locais, porque quando pessoas se convertem, você tem uma igreja lá. Lembrando que para ter uma igreja orgânica, você não precisa de prédio, você não precisa de CNPJ, tudo isso é importante, ok? Para você ter uma igreja, você não precisa dessas coisas. Hoje é importante no mundo de hoje, mas você não precisa delas para ter igreja. E a conversão das pessoas, a transformação e a salvação das pessoas, vai gerando o surgimento de novas igrejas. Então, a ação do Espírito Santo, o avanço do Evangelho, a transformação e a salvação de pessoas e o surgimento de novas igrejas locais, esses são os 4 principais pontos do livro de Atos dos Apóstolos, Mas hoje, terminando, e se Deus der graça, no ano que vem nós voltamos para Atos, para continuar nossa caminhada em Atos. Hoje nós vamos ler um dos textos e estudar um pouco, um dos textos mais importantes que nós temos no livro de Atos, e por que não no Novo Testamento. Quem fez aquele treinamento de interpretação bíblica, quando nós estudamos lá no começo, narrativas bíblicas, nós aprendemos que existem narrativas bíblicas que são mais importantes do que outras, ok? Então você está dizendo que a Bíblia tem texto mais importante que tem texto que é mais santo que outro? Não estou dizendo santo, estou dizendo importante. Por exemplo, se você pega a história de Gideão, quando ele derruba lá o altar em Juízes, é um texto importante? É importante. Mas se você pega esse texto e compara, por exemplo, com o chamado de Abraão em Gênesis 12, o chamado de Abraão em Gênesis 12 é muito mais importante para a história bíblica, Tanto é que ele recebe, junto com outros textos, uma categoria mais especial de texto. E esse texto de Atos 9, que narra a conversão do apóstolo Paulo, é um dos textos que entra na categoria de textos narrativos mais importantes. Por quê? Porque narra a conversão de alguém que vai ser fundamental depois na caminhada da igreja. No Novo Testamento, inclusive, nós temos várias cartas do apóstolo Paulo, que nós estudamos e lemos diariamente, Então que Deus nos dê graça e possamos entender como alguém que era inimigo do Evangelho, inimigo de Deus, inimigo da igreja, se transforma em uma testemunha do Evangelho. Deus pega alguém que é inimigo e transforma esse alguém numa testemunha do Evangelho de Jesus. E nós vamos acompanhar os passos que Deus faz, que Deus toma, ou que Deus dá para que isso aconteça. Vocês vão notar que a projeção está um pouco diferente hoje, porque nós estamos usando um programa diferente, A gente vai ver qual que é melhor para o ensino aqui na igreja. Mas então vamos ler pelo menos o começo, que depois nós vamos lendo aos poucos, o texto de Atos capítulo 9. Atos 9,
partir do versículo 1. Vamos ler agora os primeiros dois versículos. Atos 9, a partir do 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela conversão desse homem tão importante na história da fé dos seguidores de Jesus. Que o Senhor nos abençoe através desse texto, que nossas vidas sejam transformadas, que pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja exposta, que o Espírito Santo aplique em nós e que saiamos daqui mais parecidos com Jesus do que entramos. Essa é a nossa oração, para a glória de Jesus. Amém. Bom, muito se fala sobre a queda de Paulo do cavalo. Só que se você ler o texto de novo com atenção, você vai perceber de que não fala de cavalo. O texto não fala que Paulo caiu do cavalo. Fala que ele caiu, mas não fala que foi do cavalo. Pode ter sido? Pode ter sido. Como também pode não ter sido, né? Mas essa história de Paulo ter caído do cavalo é tão forte que até na arte sacra, como esse quadro de Caravaggio sobre a queda de Paulo, essas artes vão moldando o imaginário cristão, dizendo que Paulo caiu do cavalo. Literalmente nós não podemos provar que Paulo caiu do cavalo. Como eu disse, a Bíblia fala que Paulo caiu, ok? Se ele estava andando e por causa da luz ele caiu no chão, ou se ele estava no cavalo e caiu. Então, literalmente, nós não podemos afirmar que Paulo caiu do cavalo. Porém, de acordo com aquele ditado popular brasileiro, e o rapaz ali, e aquele homem ali caiu do cavalo, de acordo com o ditado popular brasileiro, aí nós podemos falar que Paulo caiu do cavalo. Porque o que é cair do cavalo? Cair do cavalo é quando você está em uma empreitada com muita expectativa e de algo que vai dar muito certo e não dá certo. Isso é cair do cavalo. Uma outra expressão popular usada, que é sinônimo a essa, é ficar a ver navios, por exemplo. Então, literalmente, nós não podemos dizer que Paulo caiu do cavalo, mas de acordo com o ditado popular brasileiro, ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo por quê? Porque ele tinha cartas nas mãos dadas pelo sumo sacerdote de Jerusalém, para chegar na cidade de Damasco, mais ou menos 250 quilômetros de Jerusalém, apresentar essas cartas nas sinagogas de Damasco. Eram cartas de apresentação dizendo: olha, eu sou Saulo de Tarso, eu venho de Jerusalém, venho com ordem para varrer Damasco e levar comigo todos aqueles que são seguidores do caminho, isto é, seguidores e seguidoras de Jesus, e levá-los para Jerusalém. Para quê? Primeiro, para forçá-los a blasfemar o nome de Jesus. O que seria isso? Seria negar o nome de Jesus. E segundo, fazer com esses cristãos o que ele tinha feito com Estevão, que foi matar Estevão. Porque Paulo, ele tinha ódio daqueles que eram cristãos. E a Bíblia deixa claro isso quando ela diz que Paulo, ou Saulo ainda, né, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9, versículo 1. Por que é importante essa expressão? Olha o que Lucas usa. Diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa palavra respirar, ela é respirar, literalmente, mas você não encontra ela de novo no Novo Testamento. Mas ela dá a ideia de inspirar e de expirar o ar, de exalar o ar. Então, alguns comentaristas pintam a imagem de Paulo como se Paulo fosse uma besta fera, rosnando
com o desejo de buscar e de matar os cristãos. Essa é a imagem que nós temos de Paulo pintada logo no começo do capítulo 9. É de um animal rosnando. Sabe quando o ar entra e sai com o som de rosnar? Essa é a imagem pintada por Lucas de Paulo. E é assim que Paulo vai para Damasco, rosnando de ódio dos cristãos. Mas Deus, como eu disse para vocês, se revela a Saulo no meio do caminho e transforma Saulo de um animal rosnando contra os cristãos, de um inimigo do Evangelho, a uma testemunha do Evangelho. Como Deus faz isso? Quais os passos de Deus para gerar tal transformação? É isso que nós vamos conversar essa noite. E o primeiro passo, a primeira atitude de Deus, o Senhor salva Saulo. Vamos ler esses versículos? Do 3 ao 9 diz assim. Acompanhe comigo sua Bíblia. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. O primeiro passo de Jesus para transformar Saulo de um animal rosnando contra o Evangelho, em uma testemunha do Evangelho, é que Jesus salva Saulo. O Senhor salva Saulo. E como é que ele faz isso? Primeiro, Jesus se revela a Saulo de maneira muito especial. Saulo está no caminho para Damasco, provavelmente já estava próximo, e de repente uma luz brilha. É interessante que o texto dá a entender que já era mais ou menos o meio-dia, que é o horário que o sol está a pico em todo lugar. Se é meio-dia, o sol está a pico. Mas o texto deixa claro de que uma luz mais forte que o sol ao meio-dia brilha e derruba Saulo para o chão. Então é uma manifestação especial de Jesus para Saulo. Jesus realmente se revela para Saulo. É por isso que depois Paulo, que é Saulo, ele pode se autodeclarar apóstolo de Jesus. Por quê? Porque ele de fato teve um encontro pessoal com Jesus. Ele de fato conhecia profundamente Jesus. Então Jesus se revela a Saulo. Além disso, presta atenção como Jesus chama a Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É típico na Escritura, quando Deus chama uma pessoa pelo nome 2 vezes, é que uma revelação está acontecendo. Deus fez assim com Jacó, Gênesis 46:2. Deus fez assim com Moisés, em Êxodo 3:4. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Moisés, Moisés. Quando Deus chama Jacó, ele diz: Jacó, Jacó. E quando Deus chama Saulo, agora ele diz: Saulo, Saulo. É um jeito de Deus falar que deixa claro de que há algo sobrenatural acontecendo. Há uma revelação em andamento. Há algo sendo tramado no céu e se manifestando agora na terra. É o que nós podemos chamar de diálogos de revelação. E a resposta ou a reação de Saulo para isso é que ele cai. Se é do cavalo ou não, tanto faz para nós. O importante é que Saulo cai. E é interessante também que, se você é um leitor do Antigo Testamento atento, você vai perceber que quando a maioria dos profetas são vocacionados por Deus, são chamados por Deus, eles também caem ao chão. Eles caem por causa da presença salvadora e por causa da presença poderosa de Deus ali, através do Espírito. No caso aqui, é Jesus que se revela. Textos que podem ilustrar isso é o texto de Ezequiel 1:28, que o profeta tem uma visão de Deus e ele é lançado ao chão como morto. E também o texto de Daniel 8:17-18, que o profeta também tem uma revelação de Deus e ele
é lançado ao chão. Irmãos, nesse momento, o que Jesus está fazendo é salvando Saulo. É interessante que, se você faz o estudo da palavra levantar, tanto em Lucas, que é o Evangelho de Lucas, em Atos, e a gente tem que levar em consideração que é o mesmo escritor que escreveu tanto o Evangelho quanto Atos, e é a mesma obra, dividida apenas em 2 volumes. A palavra usada nesse bloco que nós lemos para levantar é a mesma palavra usada para Lucas com relação à ressurreição de Jesus em Lucas capítulo 24. Em Atos 12, quando Pedro também se levanta da prisão, é a mesma palavra usada, ou seja, ali é também uma ressurreição de Pedro. E no texto em questão, quando Paulo se levanta depois daquela luz e de ouvir aquela voz, algo diferente aconteceu com Saulo. Ele não teve apenas uma visão, mas ele está sendo salvo por Deus. Aquele homem que rosnava contra os cristãos, odiando-os, agora tem um encontro com o Senhor dos cristãos. Tanto é que quando Saulo pergunta quem é, Jesus responde: é Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Mas perseguiu a igreja e perseguiu Jesus. Então esse processo de Paulo cair ao chão e agora se levantar é mais do que cair ao chão e se levantar, mas é um processo de salvação. Saulo está sendo salvo por Jesus e por isso ele está agora experimentando de uma ressurreição, aquela que todos aqueles que estão em encontro pessoal com Jesus experimentam. Uma ressurreição pessoal, uma ressurreição eterna. Isso me faz lembrar da história dessa moça, Leia Libresco. Não sei se você leu sobre ela ultimamente. Essa moça, ela é uma blogueira dos Estados Unidos famosa, e famosa por defender o ateísmo. Mas não só por defender o ateísmo, mas também por atacar o cristianismo. E ela ganhou seguidores nos Estados Unidos e até no mundo todo. É um site onde você pode discutir e apresentar argumentos a favor e contra todas as crenças que você imagina. Cristianismo, budismo, islamismo, judaísmo e ateísmo também. Tudo que tem ismo aí no final você pode chegar lá e escrever. E essa mulher, essa moça, Leia Libresco, era uma das principais blogueiras ateias que atacavam a fé cristã. Mas um dia, algo aconteceu na vida dessa moça. E ela escreve no último post dela, na seção dos ateus, dizendo: este é meu último post aqui, porque eu estou migrando para a seção cristã do site, porque depois de muita investigação e depois de um tempo de oração com um amigo dentro de uma sala, eu me rendi e me converti à fé cristã. Essa moça agora é uma blogueira cristã e defende o Evangelho e argumenta a favor da fé em Jesus. O que Jesus fez com Saulo lá naquela estrada de Damasco, há muitos anos atrás, Ele fez com cada um de nós que já passamos pela conversão, e também fez na vida dessa moça, transformando-a de uma inimiga do Evangelho a uma testemunha do Evangelho. E isso continua acontecendo. Como Deus transforma um inimigo em uma testemunha? Salvando essa pessoa. O segundo passo que Deus dá é usando pessoas. O texto bíblico agora insere um personagem novo chamado Ananias. Eu quero ler esse trecho com vocês, do 10 a parte A do versículo 19. Acompanha comigo a leitura. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem
e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Deus usa na vida de pessoas que são inimigas do Evangelho, usa pessoas que já o conhecem e que já o amam, que é o caso de Ananias. Quando Deus diz: Ananias dá uma resposta diferente de Saulo. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Você vai logo lembrar da resposta que Isaías dá ao Senhor quando Deus pergunta: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Só que quando Deus diz o que Ananias precisa fazer, ele dá um passo atrás. E para aqueles leitores mais atentos do Antigo Testamento também, vão lembrar da história do diálogo entre Deus e Moisés, né? Quando ele diz: Ananias dá um pulo e diz: eis-me aqui. Aí ele diz: você vai lá na rua tal, Saulo está lá, e você vai pôr a mão sobre a cabeça dele e você vai orar por ele. Ananias sabia quem Saulo era e o que ele tinha, o que ele viera a fazer em Damasco. Ele diz: como que eu vou lá, Senhor? O homem veio para me prender, o homem veio para me matar, o que eu vou fazer lá? Aí Deus diz: você vai porque esse homem é um escolhido para mim, e ele vai levar o Evangelho a povos, nações, reis. Então Ananias, ele se dispõe e ele vai, mesmo depois de um diálogozinho meio tenso com Jesus, né? Mas o que me chama a atenção em Ananias não é nem o diálogo que ele tem com Jesus e nem o medo que ele tem, que ele põe, mas é quando ele se encontra com Saulo. Ele vai até onde Jesus mandou ele ir e ele chama Saulo de irmão. E ele diz que ele foi lá para que Saulo voltasse a ver. E ele então impõe as mãos sobre Saulo, ora, caem como se fosse cascas, escamas dos olhos de Saulo, e ele volta a ver. A Bíblia diz que Saulo recebe o Espírito Santo, de que ele é batizado por Ananias, e aí ele volta a se alimentar. O que me chama a atenção na atitude de Ananias é a doçura de Ananias na relação dele com Paulo, ou com Saulo aqui, né? Ainda não é Paulo. Ele se aproxima de Saulo e chama Saulo de irmão, e ele é doce com Saulo. E aí eu fico pensando, irmãos, e aqui é o momento que mais pega para nós, qual tem sido a nossa reação e qual tem sido a nossa postura diante das pessoas. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho me espantado em ver como cristãos e cristãs agem de maneira mal educada com as pessoas, são grossos com as pessoas, são bocudos com as pessoas, e nós cristãos não temos o direito de ser assim com ninguém. Pelo contrário, nós temos que ser pessoas dóceis, amáveis, bem educadas. Mas nós parece que agimos diferente do que agiu o nosso Senhor. E aí nós queremos a conversão das pessoas, nós oramos pela conversão das pessoas. Tem muita gente que eu sei que ora por muita gente, eu sou um desses, oro pelos meus irmãos, oro pela minha família, oro por um monte de gente, para que ouça o Evangelho. Mas não adianta nós orarmos se na hora que nós temos contato com essas pessoas, agimos de maneira rude, de maneira mal educada. Porque Ananias, embora teve medo de ir até Saulo, ele foi, mas quando ele chegou até Saulo, ele agiu com doçura, com irmandade com Saulo, acolheu Saulo. E isso faz parte do processo de conversão das pessoas, irmãos. A nossa doçura, a nossa ternura ao tratar as pessoas,
serve de alavanca para o Evangelho alcançar corações também. Porque as pessoas pensam assim: se o crente é assim, o Deus do crente também é assim. E nós parece que perdemos as boas práticas. E palavras simples às vezes, que para pessoas que estão fora da igreja são comuns, para nós não é mais como: por favor, obrigado. Ser dócil, ser bem educado, é obrigação nossa, porque nós somos salvos, e agora nós vivemos em função da salvação das outras pessoas, e a salvação das outras pessoas passa pelo modo como nós as tratamos também. Não é só orar e entregar panfleto, não é só isso. Diz um pastor que eu conheço: antes da pessoa se converter a Jesus, ela vai se converter a você. Entenda o que eu estou dizendo, não uma conversão espiritual, né? Isso é só a Jesus. Mas antes dela dar ouvidos a Jesus, ela vai dar ouvido a você. E é por isso que nós precisamos agir como Ananias e agir de maneira dócil com as pessoas. Aí você pode dizer: ah, mas as pessoas agem de maneira rude comigo. Ok, mas o mandamento do Senhor para nós é agir do mesmo jeito? É devolver na mesma moeda? Não é. Então, irmãos, você que tem orado pela conversão de pessoas, também pare para pensar um pouco no teu jeito, na tua reação e atitude que você tem diante delas. E devemos ser pessoas dóceis e amáveis, respeitáveis, bem educadas. E aí as pessoas, elas vão se interessar pelo Jesus que nós professamos. Mas antes nós devemos cativá-las com o nosso jeito de ser, porque assim nós efetivamente passamos a fazer parte do que Deus está fazendo. Porque às vezes a nossa oração por uma pessoa, ela é deslocada da nossa atitude para com essa pessoa. Nós oramos para que Deus salve, mas nós agimos com a pessoa como se nós não tivéssemos nem aí com ela. E por isso nós precisamos diminuir essa distância e orar pela pessoa e tratá-la também como alguém que a ama e que trata com docilidade. Por isso que eu gosto dessa frase do Bono Vox. Ele diz: quer fazer a diferença na vida de uma pessoa? Então pare de pedir a Deus que abençoe o que está fazendo e se envolva naquilo que Ele está fazendo. Ele tem toda a razão no que Ele está falando. Em vez de ficar pedindo a Deus para abençoar o que nós estamos fazendo, vamos participar do que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Deus sempre está fazendo. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Deus sempre está fazendo. O nosso negócio não é ficar pedindo para Deus abençoar o que nós estamos fazendo, mas é participar daquilo que Deus está fazendo. E Deus está trabalhando na vida das pessoas próximas de nós. Vamos trabalhar junto com Ele. É assim que Deus transforma feras em testemunhas. E o último passo, depois de Deus salvar, usar Ananias com acolhimento, Deus envia Saulo. Versículo 19b a 22 diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. O terceiro passo de Deus para transformar uma fera que odeia os cristãos de uma testemunha do Evangelho é enviando agora Saulo para a pregação. Eu acho interessante que a primeira coisa que Saulo fez foi viver com os discípulos em Damasco. Ele passou vários dias com os discípulos de Jesus em Damasco. Em Damasco tinha discípulos de Jesus, certamente tinha, né? Principalmente por causa da diáspora, do corre-corre
resultado da morte de Estevão. Então havia cristãos lá em Damasco, e os discípulos de Jesus estavam lá. Então Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Paulo, ele se torna um discípulo de Jesus, não um admirador de Jesus. Paulo se torna um discípulo de Jesus, não um membro da igreja, arrolado no hall de membro, mas um discípulo de Jesus. Porque é isso o que o Espírito Santo de Deus faz com as pessoas. O Espírito Santo de Deus não quer fazer nada além de nos moldar para sermos iguais a Jesus. O que isso significa? Sermos seguidores de Jesus. O que isso significa? Sermos discípulos de Jesus. É isso. É isso. E a pregação de Paulo logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E no final do texto nós lemos, demonstrando que Jesus é o Cristo. Note que o texto fala que Saulo vai para Damasco para entregar nas sinagogas o quê? Cartas de apresentação dele, recebidas do sumo sacerdote de Jerusalém. Mas olha como o texto termina. As cartas aqui, já se perderam. Ninguém sabe mais onde está. E o que ele entrega nas sinagogas não são mais as cartas de apresentação, mas ele entrega agora a pregação do Evangelho, que diz que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. É a pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é quando nós entendemos que a nossa raça, que a humanidade, lá no Jardim do Éden, se afastou de Deus e por isso morreu espiritualmente. E todos os nossos dramas hoje são resultados da queda, do afastamento de Deus, desde enfermidades, problemas ambientais e ecológicos, problemas econômicos no mundo todo, problemas dentro do nosso coração, que só você sabe. Quando você deita a cabeça lá no seu travesseiro, você deita e tem um vazio existencial. Tudo isso é resultado da queda no Éden. Nós nos afastamos do nosso Criador, e isso trouxe morte espiritual, e nós estamos mortos, a humanidade está morta espiritualmente. Só que Deus, ao invés de agir como Ele agiu com o diabo e os anjos que caíram, porque quando esses caíram, Deus fechou, não há caminho de retorno para eles estão condenados eternamente. Para a nossa raça, para a raça humana, quando os nossos primeiros pais lá no Éden caíram, Deus abriu um caminho de retorno. Esse caminho de retorno se chama Jesus. É pela fé em Jesus que pessoas são salvas. É pela fé em Jesus que pessoas são reconectadas ao Criador. É pela fé de Jesus que pessoas ganham vida nova, são nova criatura, ganham um jeito de pensar novo, ganham um jeito de sentir novo, relações novas. E a relação com o Criador que tinha se rompido é restabelecida. A relação com o próximo que tinha se rompido, em Jesus ela é restabelecida. E a relação com a criação que tinha se perdido, ela é restabelecida também. Restabelecida pelo nome de Jesus. Isso é o Evangelho. É nisso que nós precisamos crer. E é isso que nós precisamos testemunhar para as pessoas. As pessoas pensam, mas como é que eu vou falar do Evangelho para as pessoas? É simples. É simples. Você parte do problema dela. Está com problema no casamento? Eu vou dizer para você de onde vem isso. Isso vem da queda. Lá, quando Adão e Eva obedeceram a Deus, as relações pessoais foram fragmentadas. E por isso há um monte de problemas pessoais. Na verdade, a maioria dos nossos problemas são pessoais. Não são enfermidades econômicas, mas são pessoais. Mas em Jesus há um restabelecimento da conexão com Deus, com o próximo e com a criação. Isso é o Evangelho, é isso que Paulo começou a pregar, porque é isso que significa falar que Jesus é o Filho de Deus, é isso que significa falar que Jesus é o Cristo, e é isso também que nós devemos pregar. Concluo, queridos, com o último versículo desse capítulo, que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O inimigo voraz da igreja, cheio de ódio, caiu do cavalo e agora se transforma numa testemunha do Evangelho, porque Deus faz isso. Deus é especialista em fazer isso. E a igreja continua avançando, e o Evangelho continua avançando, e continua até hoje isso.
E o convite que Atos faz para nós é o que eu escrevo no boletim também. O convite que Atos faz para nós é de que, como igreja, nós façamos parte do movimento que começou lá em Pentecostes e vai até o final dos tempos, até Jesus voltar, de ação do Espírito, avanço do Evangelho, transformação e salvação de pessoas e plantação de novas igrejas. É isso que Atos nos ensina. Para você pensar e refletir durante a semana, tem uma atitude de gratidão pela revelação. O que eu quero dizer com isso? Porque se você é salvo por Jesus, você também, de um certo modo, experimentou uma revelação do Evangelho para você. Porque ninguém consegue crer no Evangelho de maneira salvífica se não for do alto revelado o poder do Evangelho. Envolva-se no que Deus está fazendo, naquelas pessoas que estão próximas de você, que você sabe que precisam do Evangelho. Ore a Deus dizendo: Deus, eu quero me envolver no teu projeto de salvação para essa pessoa. Às vezes é um colega do trabalho, é um vizinho, é um parente, sei lá, mas envolva-se naquilo que Deus está fazendo, e certamente Deus vai te dar sensibilidade para te conduzir para isso. E aproveite para testemunhar do Evangelho para as pessoas. As pessoas deram espaço, testemunho do Evangelho para elas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.